Ronaldo falou agora há pouco sobre esse ciclone bomba, mas o que é isso? Meu Deus do céu, a região sul do país acordou com esse susto. Os ventos chegaram a 120 quilômetros por hora. Mas o que é, afinal, esse ciclone bomba? Bem, a gente vai conversar, esclarecer com a Amanda Souza, que é meteorologista, que vai explicar para a gente, para você que está acompanhando aqui a Central da Esperança. Amanda, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança, TV Aparecida. Afinal, que susto grande, hein? O que é esse ciclone? Por que ele se formou lá no sul, está vindo aqui para o sudeste? Olá, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Luara, boa tarde a todos. Pois é, um ciclone que assustou muito por conta das fortes chuvas, muita ventania, de fato aí rajadas de 120 km por hora, teve muita chuva, uma chuva forte e muito volumosa na região sul do Brasil. Agora, o que é esse ciclone? De modo geral, é um ciclone relativamente comum, um ciclone extratropical. Sempre se forma na costa do Brasil, geralmente dá origem a uma frente fria, isso aconteceu de novo, o sistema frontal passou pela região sul do Brasil e provocou essa chuvarada toda. Tivemos aí em 24 horas volumes acima de 100 milímetros, realmente uma chuva muito volumosa que passou pelos 3 estados da região sul do Brasil. Santa Catarina foi muito atingindo, principalmente aí a faixa leste catarinense, por conta dessa chuva que veio com o vento junto. Agora, ok, temos aí um ciclone extratropical dando origem a uma frente fria, mas o que é o ciclone bomba? Aí sim, é um ciclone que tem uma queda rápida da pressão atmosférica, geralmente aí 24 milibares em 24 horas. Ainda não foi confirmado que é um ciclone bomba pelo Instituto Nacional de Meteorologia, mas de fato tivemos sim uma queda bem rápida dessa pressão atmosférica, por isso os ventos muito fortes. E o que acontece? Como que se forma, né, esse ciclone? De modo geral, a tempestade se forma quando o ar frio do continente se choca com o ar um pouquinho mais quente aí vindo do oceano, no caso o Oceano Atlântico, e aí acabou formando esse ciclone extratropical, mas que, lembrando, relativamente é bem comum de acontecer, viu? Amanda, a gente está vendo, né? A gente viu, na verdade, os estragos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também no Paraná, ventos de até 120 km por hora. Pelo menos 10 pessoas morreram por conta, né, desse estrago do ciclone. Quais cuidados ainda demandam por conta desse ciclone que vai avançando, está subindo, né, do sul para o sudeste? Olha, Luara, o ciclone ele está se afastando cada vez mais da costa, mas ainda tem a frente fria associada ao ciclone. É por isso que o tempo já começou a mudar no sudeste, já começou a mudar em São Paulo, no sul de Minas Gerais, onde eu estou, também o tempo já mudando, uma maior variação de nebulosidade. E o que vem chamando a atenção desde a formação desse ciclone é, de fato, o vento, né? O vento que vem chamando mais atenção. Tivemos essas rajadas de 120 km por hora. Bom, o pior já passou, digamos assim. Não teremos ventos nessa tamanha intensidade no sudeste, mas principalmente até o finalzinho da tarde desta quarta-feira, atenção ainda redobrada no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro também, onde os ventos ainda podem ser de moderados a forte intensidade. Então, pelo menos até o final desta quarta-feira, ainda teremos sim ventos relativamente fortes por conta deste ciclone. Agora, chegando aqui no sudeste, isso é bem característico, como vem acontecendo ultimamente, a frente fria, quando chega no sudeste, ela já perde conexão com a umidade da Amazônia. Então, agora teremos mais aí ventos e agitação marítima. A chuva que aconteceu na região sul do Brasil não deve chegar no sudeste, não são esperados acumulados significativos. O tempo pode mudar, pode aumentar a nebulosidade, até pode chover, mas sem acumulados expressivos, pelo menos chuva forte, chuva volumosa, e isso não deve acontecer no sudeste. Agora, o que chama atenção ainda de fato, a atenção ainda tem que ser mantida, principalmente com relação a esses ventos, até hoje, pelo menos. E agora, o que a Marinha do Brasil chama atenção é que o ciclone está em alto mar. Então, a agitação marítima ainda é muito grande. Então, pelo menos até amanhã, quinta-feira, tem esse aviso de ressaca, né, emitido pela Marinha do Brasil, desde Florianópolis até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Olha só, ondas que podem chegar até 3,5 metros
metros de altura. Então, de fato, vento e agitação marítima, isso ainda deve ter sim. Inclusive o Sudeste aqui a gente tem relatos, né, de que atingiu já esses ventos fortes São Paulo, Rio de Janeiro, provocou alguns estragos, então é bom que todo mundo fique alerta para a passagem desse ciclone. Você falava aí de uma frente fria que está avançando. Você tem notícias sobre esse frio, mais ainda que vem para a nossa região? Parece que é o fim de semana, né? Exatamente. Agora o que vem de fato é o frio. Isso é bem comum. Após a passagem de uma frente fria, geralmente vem uma massa de ar seco e de ar frio. Por isso que não chove mais, mas aí o frio é que ganha intensidade. E olha só, falando de Aparecida, amanhã, temperatura mínima, né? Aquela temperatura da manhãzinha, apenas de 8 graus, então o frio vai ganhar intensidade. No período da tarde, temperaturas que também devem ficar em torno aí de 20 graus, e esse friozinho vai persistir nos próximos dias. A temperatura ainda vai se manter bastante amena, tanto de manhã quanto à tarde, e só volta a esquentar um pouquinho mais só lá no domingo, mas até lá esse frio é que deve chamar a atenção mesmo, não só em Aparecida, como em boa parte aqui do Sudeste. Amanda, muito obrigada pela entrevista, para também esclarecer o que é esse ciclone bomba. Por mais que tenha sido, né, uma tragédia no sul, nos tranquiliza um pouco aqui no Sudeste, já que ele está se afastando, vai ficar só o frio e não mais a tempestade e essa ventania toda. Muito obrigada, viu, Amanda? Uma boa tarde para você.